Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no início deste ano civil, também ano litúrgico, a Igreja nos convida, neste primeiro mês do ano, a olhar o testemunho dos nossos irmãos e irmãs que nos precederam no caminho da fé. De modo especial, o testemunho do Papa São Fabiano, do mártir São Sebastião, que a Igreja venera e celebra com devoção no dia de hoje. Inspirado no exemplo da vida destes dois grandes santos, testemunhas de amor a Jesus, que possamos viver cada dia da nossa vida, acolhendo a boa nova da salvação e testemunhando o nosso amor a Jesus Cristo. A palavra que nos foi proclamada nesta liturgia nos fala de uma realidade muito bonita. O Evangelho, segundo Marcos, nos fala da dinamicidade de Jesus. É bonito quando nós olhamos para o Evangelho e vemos que Jesus não para. Jesus vai para cá, vai para lá, sobe e desce, porque o testemunho, o anúncio da vida é este testemunho dinâmico. Nós somos convidados a viver na dinamicidade do amor. Às vezes, no corre-corre da nossa vida, abate sobre nós o cansaço e às vezes até o desânimo, a frustração, e temos a tentação de parar. Temos a tentação de nos acomodar, de buscarmos uma zona de conforto. Jesus nos fala com o seu exemplo, com as suas atitudes, que o seu amor em nós nos impulsiona sempre a ir mais ao encontro do outro, a sair do nosso comodismo, a expressar esta dinamicidade da vida também com atos, com palavras. O Evangelho de Marcos hoje nos traz que Jesus agora se retira para a região à beira-mar. O início do anúncio de Jesus se deu na sinagoga, ao redor da sinagoga. Agora o evangelista vem nos dizer que este anúncio se expande por este caminho, começando pela região de Jerusalém, subindo pela Transjordânia, até a região da Galileia. Um anúncio que atrai multidões, nos fala o Evangelho. Multidões sedentas de cura, sedentas de libertação, sedentas de salvação. Multidões que buscam a luz e encontram em Jesus. O Evangelho nos realça um detalhe. Jesus, diante da multidão, Jesus cura, Jesus age. Mas Jesus também nos convida a uma decisão cada vez mais consciente na nossa caminhada de fé. Parece, por acaso, que Jesus pede uma barca para que a multidão não o comprimisse. Na atitude de Jesus, vemos Jesus que, de certa forma, se afasta da multidão. Na nossa vida, às vezes temos a tentação de ser multidão, de sermos Maria vai com as outras, e até neste ser multidão, não permitir que a verdade da fé ilumine a nossa vida, ilumine os nossos atos. Então fazemos como sempre fizemos. Fazemos porque os outros fazem. Fazemos imitando os outros e não tendo como referência Jesus.
Jesus, quando se afasta desta multidão, mas não se afasta de coração, se afasta visivelmente, vem nos dizer que, ouvindo a sua palavra, percebendo os seus sinais, devemos, como discípulos, como discípulas dele, fazer uma opção sincera, uma adesão de fé, seguirmos Jesus. Muitas vezes nós nascemos num ambiente cristão, de famílias cristãs, católicas, e aprendemos por devoção os bons costumes. Jesus, neste tempo que iniciamos, tempo comum, nos convida a acolher a sua palavra, nos convida a meditar sobre os seus gestos e nos convida a aderir ao seu chamado de amor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está no meio do povo. É bonito quando olhamos o Evangelho e vemos que Jesus cura, vemos que Jesus liberta, que Jesus se deixa tocar. Mas o Evangelho nos fala justamente que os espíritos maus que possuíam algumas pessoas querem já escancarar quem é Jesus, o Filho de Deus, e Jesus os proíbe, porque a sua mensagem, quem ele é, será revelado justamente no sacrifício da sua vida, na sua Páscoa. Meus irmãos e minhas irmãs, temos a tentação também de, ao longo do caminho, buscarmos o Senhor somente querendo curas, querendo que o Senhor sacie e nos tire dos problemas e das dificuldades da vida, e não nos deixarmos converter pela sua mensagem de amor. Olhando para o sacrifício de Cristo, foi que os nossos irmãos e irmãs mártires deram a vida por amor a Jesus. Descobriram em Jesus, de fato, a fonte da felicidade, da vida eterna, que também nós somos convidados a descobrir cada dia. Ouvíamos no comentário inicial que nos falava, de modo especial, da solidariedade dos discípulos ao ouvir ao chamado do Mestre, pedindo que providenciasse uma barca. Neste comentário que ouvíamos, nos falava da nossa responsabilidade de sermos colaboradores no anúncio da Boa Nova da salvação. Esta obra da Milícia da Imaculada, fundada por São Maximiliano Kolbe, obra de Deus, tem como finalidade anunciar Jesus, levar Jesus com o coração de Maria. Como Maria, aprendemos a ser discípulos de Jesus, aprendemos a acolher a sua palavra no coração, meditá-la e deixar que esta palavra se encarne na nossa vida, que as nossas atitudes se transformem em atitudes de solidariedade, em atitudes de amor, de compaixão, que esta palavra nos converta. Na primeira leitura do primeiro livro de Samuel, ouvíamos um relato de um pouco da história da salvação. Diante das manifestações de alegria, de exultação diante da vitória de Davi, vemos brotar no rei Saul a inveja, vemos brotar nele a raiva e o desejo de morte. Às vezes em nosso coração também se encontram estes desejos, estes sentimentos que não são sentimentos de vida e nem de amor. O nosso coração deve ser apresentado constantemente diante de Jesus. Devemos pedir a Ele que com a sua luz ilumine e converta o nosso coração. Quando olhamos para esta leitura, vemos que na história humana o Senhor age, e age muitas vezes através da nossa debilidade, da nossa fraqueza. Contemplamos, por um lado, a ira de Saul, mas contemplamos também a bondade do seu filho que intercede junto a Saul para que Saul não mate Davi, não mande matar Davi. E assim, pouco a pouco, Deus vai revelando o seu projeto de amor, Deus vai revelando o seu desígnio de salvação. Também a nossa vida é história de salvação, porque no passo a passo da nossa vida o Senhor constrói, o Senhor edifica, e quando nós nos tornamos conscientes desta vocação tão bonita de sermos colaboradores no reino de Deus, o Senhor pode agir com maior liberdade. O Senhor espalha no mundo sinais de bondade, de misericórdia, de ternura. Peçamos a estes mártires, São Fabiano, São Sebastião, São Maximiliano Kolbe, que nos inspirem e interceda por cada um de nós, pelo nosso caminho de fidelidade.
que possamos anunciar Jesus com palavras, com gestos, que possamos colaborar com as nossas forças para que o Evangelho da salvação chegue a mais e mais corações, que possamos fazer a experiência dos discípulos que caminhavam com Jesus, que estavam com Jesus e sentiu a sua presença, a sua palavra que os fortalecia, que os incentivava no caminho do amor. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, interceda por nós e nos conduzam nesta caminhada da fé. Que possamos ser centelhas neste mundo do amor, da misericórdia, da ternura de Deus.